Se você já viu uma rosa do deserto adulta, com certeza se impressionou com a base grossa e escultural do tronco. Essa parte é chamada de caudex, uma estrutura de reserva de água e nutrientes que a planta desenvolve naturalmente para sobreviver ao longo dos períodos de seca. E é por conta disso que quando você passa ali mais de uma semana sem fazer a rega na planta, ela já começa a ficar com o caudex murcho, ou seja, ela começa a utilizar a reserva que está lá no caudex. Aqui na minha coleção tem várias rosas do deserto, cada uma com um caudex distinto do outro. Não existe caudex igual, gente, não existe isso. E, além da função vital, o caudex também é um grande charme da planta, porque tem várias formas e alguns parecem até uma escultura. Bom, gente, agora que vocês já sabem qual que é a função do caudex, o que que ele reserva, bora aprender 3 dicas fundamentais para você aplicar aí nas suas rosas, para que elas também fiquem com o caudex grande e bem bonito, do jeito que a gente vê aí na internet, em rosas mais adultas, enfim. Bora lá. A primeira dica é poda regular. Você tem que podar sua planta de 2 ou 3 vezes no ano. Por quê? Porque ao fazer isso, a planta vai parar de gastar energia com os galhos e com as folhas e ela vai reservar ali toda essa energia que ela ia gastar no caudex, fazendo com que ele cresça. Tá bom, gente? Isso é fundamental. Recentemente, mês passado, eu podei todas as minhas rosas do deserto. E o que foi que eu reparei? Que o caudex cresceu. Tinha uns aqui que eram bem fininhas e eu podei até alto demais. Era para me ter podado mais baixo. Mas mesmo assim, com a poda feito no alto, eu observei que elas cresceram o caudex. E olhem só esse aqui, caído. Também podei ele recentemente, ó. Deu até uma engordadinha, ele era mais fino. E é isso, gente. Aí, além de crescer o caudex, elas ficaram com as folhas belíssimas, olhem só. Olhem o brilho dessas folhas, bonito demais, gente. Tudo é resultado da poda, mas também a adubação adequada. E a adubação adequada também é outro fator fundamental no crescimento do caudex. Por quê? Porque se sua planta não estiver bem nutrida, ela não vai se desenvolver bem. Não se desenvolvendo bem, ela não vai desenvolver o caudex, não vai desenvolver as folhas, nem os galhos, nem a floração. Ou seja, ela vai se tornar uma planta doente, fraca, que não vai vingar, não vai vingar. E a adubação está relacionada com a nossa segunda dica, que é o substrato adequado. Para sua planta crescer o caudex, ela tem que estar no substrato adequado. Por quê? Por exemplo, se ela estiver em um substrato que retém muita água, que fica muito molhado, as raízes não vão se desenvolver. As raízes podem até morrer e causar podridão. E aí, com a raiz doente, ela não vai conseguir puxar os nutrientes que você coloca, ela não vai conseguir se alimentar dos nutrientes que você coloca lá na terra. Então, a adubação, ou melhor, o substrato adequado é essencial. E qual que é o substrato adequado? Um substrato drenável, que não retém água. É aquele substrato que você pega a água, rega, e ele sai a água ali rapidinho. Aqui os que eu uso nas minhas plantas são compostos por areia grossa, carvão, palha de arroz, e se eu não me engano é só isso, carvão, palha de arroz e areia grossa. E para finalizar, a terceira dica importantíssima é a rega regular. Você tem que regar regularmente a sua rosa do deserto. Elas gostam de água. O que elas não gostam é do substrato melado, com aspecto de lama, que fica água retida. Então, gente, essas dicas estão bem relacionadas. Se você tem o substrato adequado, regar adequadamente e podar, pronto. Gente, é o mix perfeito para você ter uma rosa do deserto com caudex grande e bonito. Mas, voltando aqui para as minhas plantas. Ao longo do vídeo eu mostrei as minhas plantas e vocês podem observar que tem umas que não tem um caudex grande. E por que que isso acontece? Por conta da genética. Vocês devem lembrar que não são todas as rosas do deserto que têm a genética boa para crescer o caudex. Algumas
Você pode tentar de tudo, mas ela não vai crescer. Aqui na minha coleção tem algumas que cresceram com muita facilidade, já outras não. Se vocês quiserem mais dicas ou um complemento, deixem aí nos comentários que eu respondo todos.